Oi, você quer saber alguns segredos para manter vivo o seu casamento? Como que você pode fazer para ajustar algumas coisas que estão fora do padrão? Então fica nessa entrevista. Eu estou aqui com o doutor, posso falar doutor? Ricardo Augusto Nunes, psicólogo clínico, que hoje vai falar isso sobre o casamento após o conto de fadas. Mais ou menos isso, né? Eu sou a Luca Fogaça, jornalista, apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Boa. Que bom que você está aqui, eu adoro quando você vem. Agradeço o convite. Segunda vez já. E os teus assuntos são muito diferentes um do outro, né? Boa. Porque... É o dia a dia, né? Então, eu gosto de trazer aquilo que tá vivo nas pessoas hoje. São coisas que a gente acaba ouvindo, acaba vendo, acaba vivendo e vivenciando na clínica, que é a experiência. Isso é muito importante. É muito importante, Muito né? importante. E nós vamos falar sobre casamento. Isso, sobre casamento. Rotina de casamento. Rotina de casamento, o dia a dia, a sogra, as pressões. As pressões, tudo a gente consegue tentar trazer um pouco aqui do conhecimento e daquilo que a gente vê, tanto na teoria quanto na prática. Tá, porque vai muita gente lá no teu consultório com problema no casamento. Isso. A pessoa ama a outra, mas tem problema no casamento. É mais ou menos isso, né? Hoje o que aparece muito, então, são conflitos familiares da família de origem, né? Pai e mãe, trabalho e o casamento, né? E o casamento, ele tem todos os mitos, tem muitas coisas em voltas ao redor. E só o amor não basta, não dá. O casamento, ele precisa ir um pouquinho além, porque a gente tá no dia a dia ali, né? Então, no início é a paixão, tudo ok, tudo maravilha. Quando a paixão cede, ela abre o espaço para que o amor aconteça. E a gente precisa ir também um pouco além disso. Senão não se sustenta. Ainda mais hoje, na vida corrida, nas pressões, no cotidiano que a gente vive. Tá. Então vamos lá, vamos por partes. Tá, então... Aí o casal casou. Foi Isso. aquela maravilha, Passou lá aquela paixão, todo aquele euforor do começo. E aí estamos lá em casa, no começo, primeiro dia, segundo, e assim vai. Então, o casamento, ele é rodeado por um mito, né? Que só os dois vão viver naquela casa, naquele lar. Isso é um mito, né? Muito mais pessoas convivem junto com o casal ali. Porque todo mundo vai trazer a sua família de origem e seus costumes, suas manias, seus defeitos. Isso não necessariamente é físico, viu? Então, o pai, a mãe, a sogra não precisa... necessariamente físico. Não. São questões comportamentais, questões emocionais. Então, quando a pessoa casa, ela leva ela traz toda uma bagagem da vivência dela, da constituição, da criação. Ela traz tudo isso junto. E aí é onde a coisa fica um pouco diferente, né? Porque são vivências completamente diferentes. São vivências completamente diferentes. Então a gente acredita, casou agora só os dois e viveram felizes para sempre. Só no conto de fadas, porque não são só os dois. Então vai ter muitas outras coisas, não necessariamente físicas, mas questões emocionais, comportamentais, que vão vir junto com as físicas também. Os problemas do dia a dia e demais questões. Então a gente tem aquela coisa assim... A sogra atrapalha o casamento, né? O amigo do esposo, ou demais questões, os filhos, quando surgem, tudo começa ali a trazer algumas dificuldades no casamento. Então, isso aqui é importante. Vou até falar ali na câmera ali. Não é a sogra, não é o filho, não é o amigo que traz o incômodo no casamento. É a sua dificuldade de não conseguir falar não para essas pessoas. Então, a gente precisa pensar nisso aí. Por que eu não consigo falar não e deixo as pessoas adentrarem no meu casamento? É uma reflexão. Por que eu permito que a sogra entre? Por que eu permito que o pai, que a mãe entre? Por que eu permito que o filho leve todo o tempo disponível? Então, são questões internas nossas, questões da nossa constituição como ser humano. E aí a gente vai perdendo esse tato de falar não. E quando passa o limite, vem alguma consequência. Tá. Então é o tato de falar não. É o tato de conseguir. Eu tô aqui pensando, fazer. Eu não falo não faz muito tempo. É importante. Sempre quando a gente passa um limite, vem alguma consequência. Então, na rodovia, né? Vamos pegar uma analogia aí. Então, você passou a velocidade da via, passou o limite de velocidade. Você pode tomar uma multa. Na vida é a mesma coisa. Sempre quando você ultrapassa um limite ali, alguma consequência vem. Então, há limites que precisam ser bem reconhecidos ali naquele casal, em torno daquele casal. Quando a gente vai permitindo... E o próprio casal que deve impor esses limites. Isso, o próprio casal que deve, né, através do seu relacionamento, do seu diálogo, que é o que falta, conversar,
vão permitindo. E assim, algumas coisas são até tentadoras, né? Então a sogra traz ali um bolo, traz um presente, o pai ajuda daqui, ou coisas ali, o casal acaba facilitando, a ajuda é necessária, né? Mas há limites. E é onde a gente muitas vezes acaba deixando passar. E aí vem uma consequência. E essa consequência pode ser os conflitos, pode ser muitas outras coisas que vão acontecendo e vão azedando ali a vida do casal, sem perceber. E quando vê, tá no pé de guerra, tá no conflito, e aí vai ficando cada vez mais difícil. É como uma doença, né? Se você cuida, se você procura uma ajuda de um psicólogo clínico, por exemplo, no início da questão, Isso, é mais fácil, né? isso. Do que você esperar estourar. Você já sente alguma coisinha. Isso. Então tem um incômodo, né? Então quando eu parto para buscar ajuda devido àquele incômodo, eu tenho a chance de resolver antes de que a coisa realmente fique tensa, né? Fica muito impossível de lidar. Então é importante a gente ter também esse tato, esse olhar para dentro para poder reconhecer que temos um problema no casamento. Então, o que eu falo, só o amor não basta. A gente precisa ir um pouquinho além. Precisa do diálogo, precisa negociar. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque a gente parte, então, desse mito. Só vai viver os dois ali felizes para sempre. E não. Vai vir muitas outras coisas, né? Porque o ser humano ele é constituído a partir do outro. Então, nós nascemos e a partir dali tem todo um cuidado sempre com outros, com outras pessoas. Então, a gente vai... então, nós dois estamos aqui, por exemplo, mas aqui tem toda uma bagagem. Então, você tem várias pessoas, né, que trouxeram você até esse momento e eu também. Então, isso a gente acaba levando para todas as nossas áreas da vida. E o casamento é uma delas. Também, Então, essa constituição do ser humano... ela é múltipla, de vários fatores. E quando entra no casamento, a gente traz isso, e isso também é gerador de conflitos. As pessoas não são iguais. Então, já começa a ter ali uma certa falta de sintonia, que se não bem cuidada, pode chegar num conflito mais difícil depois de ser resolvido. Então, é importante a gente ter esse olhar para dentro e perceber esse incômodo e buscar ajuda. E é interessante, né, porque assim, a gente parte desse mito somente os dois, felizes para sempre. E aí começa a ter as crises, começa a ter coisas, mas você fala, mas eu gosto, eu quero fazer isso funcionar. Mas só querer não basta. É importante refletir, importante pensar e buscar ajuda também. E o diálogo é muito importante no casal. O diálogo é o fundamental, né? Sem o diálogo, nada vai acontecer. Aí a pessoa muitas vezes fala, mas eu já conversei, eu já tentei. É diálogo, não monólogo. Então, o diálogo tem uma interação. Diálogo, né? Uma pessoa fala, o outro traz, né, a resposta, tentamos chegar num acordo, tem um equilíbrio ali através do diálogo. O monólogo só um fala. Mas o outro não quer falar. Então, a gente começa a ter mais de um problema. Então, há um ruído de comunicação, há um ruído de entendimento. E isso precisa ser bem alinhado, porque senão os conflitos vão cada vez mais aumentando. E daí você faz terapia de casal? A terapia de casal eu não faço. Eu prefiro mais, eu vejo mais resultados onde cada um busque a sua própria ajuda, bem estabilizado, vai pro casamento, né? Vai para dentro do casamento tentar solucionar ali as questões. Então, a pessoa, quando ela tá bem de si, ela consegue entregar o melhor dela ali. Ela consegue refletir, deixa de agir pela imaturidade. Lógico. E o psicólogo, ele mostra um lado que, às vezes, quando você está envolvido, você não vê. São fatores inconscientes, né? Esse é o grande problema. Então, por ser inconsciente, a gente não vê. E acaba fazendo até mesmo sem querer. Então, você vê, não há vilões. Então, a sogra não é vilão, o pai não é vilão, o marido, a esposa, não há vilões. Mas há pessoas ali agindo de forma automática. E esse automático é o que traz muitas vezes problemas na vida. Então, é trazer da consciência para a consciência questões. Porque, assim, relacionamento é terreno fértil para reviver traumas de infância. É fato isso aí. É verdade. Terreno fértil para reviver traumas de infância. Porque enquanto somos crianças, temos ali uma presença de um pai, de uma mãe. Há um casamento ao nosso redor, né? E não precisa ser necessariamente de papel ou, né, traços formais, mas há duas pessoas ali na nossa Constituição. Quando você parte para viver em dois também, você traz essa bagagem. Então, o casamento é um terreno fértil para reviver os traumas da infância. Nossa Senhora. E aí fica complexo, porque assim, na infância é uma criança, né? Então é um adulto com X anos de idade, mas muitas vezes se comportando ali como uma criança. Então tem a birra, tem o comportamento desafiador, tem a inveja, tem o amor, tem o ódio, tem o ciúme, tem muitas coisas que acontecem ali que são sentimentos muitas vezes imaturos, não bem elaborados. E aí aquele bateu, levou. Um faz, o outro desafia, e aí vira um pé de guerra ali, vira um conflito. Amor acaba. O amor, ele vai ficando de cantinho ali.
né? Então, se ele precisa de manutenção, isso é uma coisa também que a gente, né, tem dos contos de fadas, né? Que o amor é pronto, Eterno, tá terminado, né? eterno ali. Não, ele precisa de manutenção. Se todo dia não tiver ali um certo cuidado, não tiver ali essa manutenção mesmo, né, com o casamento e com a outra pessoa, isso vai ficando, né, cada vez mais frio até a hora que traz um problema. Então precisa ter esse cuidado e essa manutenção. É igual carro, né? Você começa a andar É igual carro. Igual carro. Você é casado há 22 anos. Sou casado há 22 anos. Então E você usa muito dessas técnicas no dia a dia? Isso aí a gente vai amadurecendo, né? Então, tem aquela coisa, casa de ferreiro, espesa de pau, né? Que a gente Amanhã eu vou chamar a tua mulher pra vir aqui. Boa. Trazer o convite aí. Mas assim, a gente vai amadurecendo muito com a experiência de vida, né? Então, quando a gente parte para estudar, parte para o caminho teórico, é importante a gente ter também essa bagagem de vivência, né? Então, nem tudo que tá só no papel é aquilo ali realmente, tá bonitinho e vai funcionar. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? E no meu caso, mais a experiência clínica também, que eu vejo o pessoal trazendo, a gente reflete, a gente pensa profundo ali sobre muitas questões que acontecem. Às vezes você discute, a fulana, eu tenho uma cliente que está com esse problema, o que você acha, bem? Você discute com a tua mulher? Não leva os problemas para cá? Não. Há o sigilo, né? Há toda uma questão, então eu tento manter totalmente separado ali, organizado. Ela não é da área também, né? No caso da minha esposa, então tem essa... consigo manter essa separação bem equilibrada ali. Mas dentro do consultório a gente tem toda uma reflexão, todo um questionamento, né, dos porquês. Porque não tem receita pronta, né? Cada um é único e todo mundo vai ter que, né, se reaver com seus traumas e suas questões ali. Então o casamento ele vai reviver sim muitos traumas que você passou no longo da infância, muitas consequências, questões da vida. E a partir daí você tem a oportunidade de melhorar, de amadurecer como pessoa, de crescer como pessoa, né? De crescer como pessoa. Esse é o termo certo. Então, o casamento é uma oportunidade também para que ambos cresçam, né? Então, todo mundo, a princípio, é imaturo, né? A gente vem da adolescência, vem do crescimento da vida, e isso não tem a ver com maturidade cronológica, né? Com tempo cronológico. Isso vem de maturidade emocional. Então, tem muita gente que tem muita idade e é criança pra caramba. É uma criança ainda, é uma adolescente. A gente tem muito esse fenômeno hoje em dia, né? Então, pessoas com mais idade, mas com aquela vida mais adolescente. A gente encontra muito disso. E isso vai trazer problemas muitas vezes ali dentro de um casamento, né? Você não vai ter uma vida mais como adolescente. A partir daquele momento, algo muda. Para melhor ou pior, cada um vai trilhar o seu caminho. Mas a verdade é que aquilo vai mudar. A vida que você tinha não vai ser a mesma. E tentar viver a mesma vida também não dá. Então, é uma mudança. Agora, para onde, né, a gente vai ter que viver para poder olhar. Porque as pessoas acham que vai continuar igual, né? Mas vamos continuar nenhum. Nas festas, vamos continuar... O casamento muda muita coisa. Você ir morar com uma pessoa, o dia a dia, muda muita coisa. Então é um compromisso que você assume, né? Então não é questão moral, tem que ter regras ou coisas assim, mas é um compromisso que você assume e uma responsabilidade. Então a partir daquele momento, aquilo precisa ter um cuidado, ter uma manutenção para fazer funcionar. E daí vem os filhos... Daí vem os filhos e aí aquilo muda também, né? Que é onde a gente entra naquilo que eu trago pra você como os intrusos do casamento, né? Então nós temos ali algumas questões ali que é importante. Então assim, ó, antes da gente falar dos intrusos, que é uma das partes mais polêmicas, assim, que são as pessoas que adentram, né? Mas temos, por exemplo, as pressões do dia a dia. Então, contas, trabalho, horário, afazeres domésticos, um monte de coisas ao longo do dia a dia. E tudo isso causa ali um certo estresse, causa uma pressão, né? Então, os horários de maior briga, de conflitos, por exemplo, num casamento, é esse horário pós o trabalho. Todo mundo chega cansado, todo mundo chega ali já com estresse no nível. Então, a pressão do dia a dia é uma coisa que também vai influenciar a saúde, né, do casamento. E é importante a gente olhar, então, do porquê esse nível de pressão que a gente está vivendo. Então, você vê, quanto mais eu nego algumas coisas, mais eu me torno escravo daquilo. Então, é importante eu olhar e nomear esses problemas, olhar para as causas mesmo. Então, as pressões do dia a dia é algo que vai influenciar muito ali a qualidade, a saúde do casamento. Então, a pessoa mais estressada, ela fica mais sensível. E aí ela acaba brigando por qualquer coisa. Fica no estopim, né? Ela fica cheia de alguma forma. Nesse mundo de hoje, com o problema de dinheiro, eu acho que é uma das grandes causas de briga no casamento. Isso. É uma das coisas que mais causam conflitos ali, né? Então, o dinheiro tem toda a questão econômica, mas tem uma questão emocional também envolvida. É um tempo da sua vida, né? Então, você trocou o seu dia ali, o tempo que você tinha para viver, em prol de uma quantia financeira, alguma coisa. Então, você acaba levando essa dor, essa dificuldade também quando falta,
para dentro do casamento. E aí é mais um problema do dia a dia, uma pressão ali do dia a dia. E aumenta o estresse diminui ali nosso raciocínio ou demais coisas O ali. estresse diminui o O raciocínio. estresse diminui o raciocínio. Então você fica pronto para uma luta, como se fosse uma luta mesmo, né? Física, de natureza, vamos pensar assim. Então o estresse ele diminui o raciocínio. Então você fica bem que já a ponto de explodir ali. Qualquer coisinha é um motivo de conflito. Então, um prato sujo, uma toalha na cama, o cabelo no ralo, o futebol no domingo, o videogame, alguma coisa ali traz o atrito no casal quando falta sintonia, que pode estar sendo motivada pelo estresse, né? Pelas pressões do dia a dia. Então, é importante que isso tenha um diálogo, que isso seja conversado. Então, não tem nada certo, errado ou proibido, vamos pensar assim, mas isso precisa ser alinhado. A pessoa gosta, a pessoa não gosta, precisa ser dialogado. E, de novo, é diálogo. Isso me incomoda. Isso, eu não gosto disso. O que eu posso fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Então, é onde muitas vezes as pessoas não conseguem. O vamos fazer junto é muito importante. Isso. Vamos fazer junto, né? E muitas vezes a pessoa não consegue ter esse diálogo devido aos seus traumas, suas questões. Então, ela fica, né? Ou ele fica ali travado para poder conversar de uma maneira mais profunda. E, de novo, é diálogo, não monólogo. Então, é importante os dois falarem, os dois encontrarem um ponto de equilíbrio ali. Porque senão só um fala e aí não resolve muita coisa também. Então, a pressão do dia a dia são coisas. Outra coisa também que a gente vê muito que traz ali é a rotina. A bendita rotina, né? A gente para pra pensar. Mas assim, ó, a rotina ela é boa. Eu gosto de rotina. A rotina ela é boa, porque rotina, se a gente pegar a semântica, ela vem de rota. Se você não tiver uma rota na sua vida, você vai pra onde? A rotina dá segurança. A rotina traz segurança, traz estabilidade. Agora a questão é, ir pra onde? Então, o casal que não tá alinhado num diálogo, o casal que não tem ali um companheirismo, não sabe pra onde ir. E aí a rotina acaba virando uma repetição apenas. Então não é um caminho que estamos trilhando. Estamos repetindo ali. Contas e boletos e dificuldades. Então você fica nesse laço de repetição. E aí a rotina vai transformando, né, o casal, por exemplo, em sócios, em colegas, em amigos, tudo menos o casal. E aí vai ficando difícil também manter essa relação. É complicado, né? É complicado. Então, assim, a rotina ela é importante desde que você saiba para onde você vai, né? Onde você quer ir junto com o outro. Senão você fica rodando ali, é o GPS do carro desregulado, vamos pensar assim. Você fica andando em círculos e não sabe para onde vai. E aí você entra nesse laço de repetição que acaba, né, transformando ali numa sociedade só serve para pagar conta o casal, para criar o filho, não tem uma coisa do casal mesmo. Agora, a rotina, quando ela é bem cuidada, é importante, porque você pode tomar um café junto, né? Vamos combinar, todo dia tomamos café da manhã junto, almoçamos junto, vamos pra academia junto, vamos ter um lazer juntos. Então, é a rotina bem cuidada. Então, o problema não é a rotina, é a rotina mal cuidada. Mal cuidada. Então, isso aí é importante. E o outro ponto são os intrusos. São os intrusos. Esse que é o que, o que a gente, né, vê muito. É a famosa da sogra, né? Tem muitos conflitos ali, o sogro, pai, mãe de cada um ali. Então, eles acabam adentrando dentro daquele casamento, né? Dando opiniões, mudando coisas e mexendo com coisas que muitas vezes o casal, um ou outro, acaba não gostando. E aí, temos também mais um conflito armado ali, né? Entre eles ali, porque não conseguiram dialogar ou conversar com essas pessoas por algum trauma também, alguma condição interna. Então a pessoa simplesmente ela não fala, ela não conversa, não porque ela não gosta ou não, ela não quer, ela não dá conta. Porque ela tem um trauma, ela tem alguma coisa que trava ela naquele momento. E aí a coisa vai, né? A sujeira para baixo do tapete. Uma hora faz um calombo e você vai tropeçar. Então é importante que essas coisas tenham nome. Eu tenho um incômodo? Vem cá, vamos sentar. O que a gente pode fazer com isso? Não tô gostando disso. Não tô gostando disso. O que eu faço com isso? O que nós fazemos com isso? Ter esse diálogo. Isso é um processo, né? Isso vem com amadurecimento, é tudo bem cuidado, né? Tudo que é bem cuidado floresce. Então, o diálogo é a mesma coisa. O casamento, o relacionamento é a mesma coisa. Então, temos ali a sogra, o sogro, o pai, pessoas assim que vão influenciar. O segundo intruso aí, que ele é até bem-vindo, é o filho, né? Os filhos, né? Só que os filhos demandam tempo e energia. Então, quem cria filho aí sabe que a vida do casal muda após os filhos, né? Então muda quando você sai da adolescência para um casamento, por exemplo, né? Ou de uma vida de solteiro para um casamento, e depois quando você tem o filho ou filha ali também. Então isso demanda energia, demanda tempo, e a vida do casal vai passar ali mais... Tem que se adaptar à rotina nova, isso. Então passa por mais uma transformação, que se não tiver alinhado ali o diálogo, o companheirismo, acaba também trazendo ali muito desconforto e muito conflito.
Então temos isso. E os amigos, né? Então é comum a pessoa que casa e continua com aquela leva a turma dos amigos, né? Isso aí é até saudável, porém tem que ter limites também, né? Você não tem mais a mesma vida. Então não dá pra você, por exemplo, casar e continuar na vida com aquela turma todo momento e todo. Então vai faltar. Você pode continuar? Pode, você é livre pra fazer. Mas tem que ter em mente que vai faltar energia, vai faltar cuidado em algum ponto. Não dá pra cuidar de tudo ao mesmo tempo. E aí também, mais um conflito dentro do casamento. Então é não reconhecer essas mudanças, tentar viver épocas de vida em situações diferentes. E tanto os amigos dos homens como as amigas das mulheres. Sim, ambos os lados, né? Então é importante olhar pra isso e reconhecer dos porquês. Por que eu ainda tenho essa necessidade de ter tantas pessoas junto comigo? Não é abandonar, mas tem que ter um equilíbrio, né? Nunca 880, né? Sim, bom um lado ou do outro, mas ter um certo equilíbrio ali, porque senão você vai ter um problema. Com certeza, com certeza. E me fala uma coisa, você tem muita procura... Como que é a demanda? É mais a mulher que vai lá ou é o homem? A demanda é mais feminina. Feminina, a demanda é o público feminino, né? E trazem... A mulher sempre pede ajuda. A mulher se cuida mais, né? A gente tem até a estatística, o homem ele vive menos porque ele se cuida menos em questões de saúde, né? Tanto físicas quanto emocional. Então a mulher, ela procura, sim, muito mais a questão, a condição ali de um cuidado, né? Geralmente ela é a primeira que percebe ali o casamento não tá tão legal. Ela acaba buscando ajuda. Ou o marido vem buscar ajuda porque a esposa procurou. A mulher procurou pra ele. E aí ele acaba adentrando também e trazendo ali suas questões, seus conflitos. Então, enquanto ainda tem um respeito, tem um certo cuidado, um amor ali, é passível de solução, de organização. Agora, quando acaba o respeito e as coisas passaram já dos limites muito ali, aí já precisa rever se vale a pena realmente ficar. Tá. Mas você acha que o número de divórcios aumentou ou diminuiu? O número de divórcios, ele tem aumentado e o casamento tem caído. Então, o casamento, ele tem uma queda. Se a gente pegar 22, 23 e 24 pós-pandemia ali, tem uma queda de número de casamentos, né? Agora, as pessoas se relacionam sempre, né? Independente de ser formal ou não, elas vão tentar, em algum momento, viver ou conviver com alguém ali. As pessoas não gostam de ficar sozinhas. Muito difícil. O desamparo é um dos medos primordiais do ser humano. Então, ficar sozinho é o maior castigo que você pode dar para uma pessoa. Ficar sozinho ali é uma coisa que reativa muitos traumas primitivos ali da mente, da infância. Então, estar sozinho é uma coisa que não é para todo mundo. Pessoa bem madura, pessoa que já... bem resolvida, ela até consegue manter ali. Agora, não tem gente que não. A grande maioria das pessoas não. As pessoas, elas vão se relacionar em algum momento da vida. E aí, passa 1, passa 2, passa 3, nunca dá certo com ninguém, né? E a pessoa fala, o destino é cruel comigo. O problema é com ela, né? O problema, não chamaria de problema, mas há um conflito, uma questão interna ali. Naquela pessoa, o famoso dedo podre, né? Não deu certo, só escolho gente ruim, gente errada. São traumas. São formas ali de repetir padrões e aí não vai dar certo mesmo. Enquanto você não olhar pra dentro, não se reaver com suas questões, você vai continuar no mesmo padrão de pessoa e seguindo o mesmo funcionamento. Por isso que a terapia é importante, a individual ali, pra pessoa partir pra essa jornada, né? Pra essa nova aventura, esse novo modo de viver de uma forma mais madura, de uma forma saudável. Porque senão ela vai reviver os traumas de infância. Não tem outro jeito. A gente fica nesse looping, né? Nesse laço durante a vida. O ser humano é muito complicado. O ser humano é complexo, né? E é essa complexidade que é o que... Que você é apaixonado por isso. É isso que é o interessante. E assim, né? É interessante a gente falar da complexidade, porque assim... Tem outro mito do casamento que é: eu vou encontrar uma pessoa que me complementa, que me complete. Mas o que falta em mim? Nem eu sei, né? Nem eu sei o que falta em mim. É tão complexo a constituição do ser humano, passa pelo pai, pela mãe, pelos costumes, manias, avós, toda uma geração e a cultura, e a pessoa não sabe ali o que falta dentro dela. E ela fica esperando o outro complementar ela, mas nem ela sabe. Quem mais o outro, né? Quem diria o outro? E aí, mais um conflito armado ali. Então, é interessante. E aí, hoje, a gente tem algumas ferramentas que tentam maquiar isso aí, por exemplo, as redes sociais. Então, lá tudo é bonito, né? Então, assim, eu até pergunto pra vocês aí também que estão em casa aí, quantos casais que vocês não conhecem, que vocês sabem, né, a história mais a fundo e sabem que tem ali um certo conflito, tem uma certa questão, mas na rede social, né, tá tudo maravilha. A gente sabe que
a vida real não é aquilo lá. Então hoje a gente tenta empurrar ali, alguns casais... Será que a gente sabe? A gente sabe, mas quem faz muito, quem grava muito, a pessoa não A sabe pessoa mais não o que é vida real e o que é acaba ela. Isso, então, vai empurrando com a barriga, né? No famoso popular. E aí, uma hora vai trazer problema, uma hora vai, né? Passou o limite ali, vai começar a ter consequências dentro daquele casamento. E aí a gente vê as separações milionárias, essas coisas que acontecem aí, né? Entre os famosos aí. Então, nada é do nada, viu, Luke? Isso é importante a gente também frisar aqui. Nada é do nada. Então, as coisas vão dando sinais e a gente vai, muitas vezes, por incapacidade, por traumas, não vai percebendo. Tá. E aí chega no momento que não dá mais, né? Então o copo transborda, mas ele tem 200 ml. O que fez ele encher os 200 ml? Então a gente vai olhar para a última gota. Mas teve 200 ml antes. Tá, não é só a última gota. Não é só a última gota. Tem que Tem olhar todo, né? Então geralmente a gente vai empurrando. Então as redes sociais... é trabalho de anos. É trabalho de anos, é uma vida, né? Então, assim, as redes sociais, elas camuflam um pouco isso. Porque a pessoa começa a postar ali que só que tá bem, né? Só posta coisas bonitas, né? Numa festa. E no fundo, lá no fundo, não tá legal. Aquele casamento, aquele casal ali não tá alinhado, né? Então, as redes sociais, elas trazem também esse perigo. Elas não são más. E daí você se comparar, por que o meu não é igual ao dela? Boa. Né? É uma outra coisa que acontece também. Porque daí as amigas, os amigos ou os pessoais ali vêm e falam, por que eu não sou feliz assim? Por que eu não tenho isso? Então, a comparação é mais uma coisa nociva também. É um intruso também ali dentro do casamento. Então, a pessoa começa a se comparar. A comparação é um intruso, né? Por que minha vida não é igual a do outro? Por que o outro tem isso e eu não tenho aquilo? Então, aquilo primeiro que pode não ser real. Então tem esse lado também. E outra coisa que são vivências diferentes, né? Não tem como. Você tá medindo... Escolhas. Você tá medindo o seu caminho com a régua do outro. A medida é diferente. Então é um motivo nocivo também. E a pessoa que começa a fazer isso é devido a questões internas também. Então é importante... quando começa a comparar é devido a questões internas. Questões internas. Tudo que for trazer conflitos, primeiro para dentro, depois para fora. Então, vai ser sempre oriundo de traumas ou questões, comportamentos, vivência, costumes, manias, coisas internas. É de dentro para fora. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é sempre assim. Por que se por exemplo, o conflito vir de fora e eu estiver bem organizado, eu falo, opa, aqui não. O que eu faço? Vamos sentar, vamos resolver, o que aconteceu? Eu tenho essa maturidade de reconhecer o limite. Tá. Quando eu estou desorganizado internamente, eu deixo a porta aberta e todo mundo entra, né? Aí um dá pitaco aqui, mas você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Não, faz isso, faz aquilo. E aí fica difícil. Às vezes nem a pessoa dá pitaco, a gente que liga mesmo. O que você acha que eu faço? Isso. Tá acontecendo isso. Vai buscando só aquilo que quer ouvir. Você não consegue né? nem pensar mais, isso. né? No que é saudável ali, o que vai resolver ali, né? Então querendo ouvir os outros. Eu já fiz muito isso. E assim, né? A gente percebe também mudança de comportamento. Um casal começa a postar demais, tá denunciando ali alguma coisa. Então há uma insegurança, há um certo conflito. Né? Então começou a postar só momentos bons e eu te amo aqui, eu te amo ali, essa autoafirmação a todo momento. Isso denuncia uma insegurança. Estou inseguro de mim e eu preciso a todo momento ficar me reafirmando. Tá. E aí a gente começa a perceber também essa mudança de comportamento. Então, há um problema que está sendo negligenciado ali. E aí parte para... Nossa, que loucura. Eu vou ver os Instagram com outros olhos. Dá para perceber essas mudanças ali. Quando você conhece a história profunda também, real por dentro, aí você vê que realmente isso aí é uma maquiagem, né? É um marketing da vida ali. Não necessariamente é a vida real. Então, é importante olhar para isso também. Porque se esses problemas não forem conversados, vai ter um conflito maior no casamento. Nada é do nada, as coisas vão dando sinais. Então essas negligências, né, o famoso empurrar com a barriga, uma hora não vai dar bom. Tá. É importante olhar. E você acha que se cuidar desde o comecinho, dá tudo certo? Você consegue manter um casamento 20 e pouco. 22, né? E na época da minha mãe, ela só teve um casamento. A gente tem as culturas, as épocas também, né? Como eu falei da outra vez, né? Todo ser humano, ele tá preso ali dentro do seu tempo ali, né? Então, hoje a gente tem essa coisa mais fast food pra tudo, né? A roupa é mais rápida, o carro... tudo que você compra dura 2 anos, isso. Então, a gente tem um pouco, né? A gente foi sendo moldado e tem um pouco desse costume das coisas mais passageiras. Mas tendo maturidade e sabendo ali dialogar... A coisa dura mais tempo ali, dá para poder organizar, né, e tocar mais tempo ali. Então precisa ter esse diálogo. Esse diálogo ele é fundamental. E é diálogo, não monólogo. É uma coisa que eu friso. Porque né, geralmente acha que é só falar e tá feito. Não.
Tem que ter a Aí eu interação. falei pra ele, mas Eu daí, falei pra ele ele. ouviu? Então, é isso. O que será que outra pessoa ouviu? E por que que ele não ouviu? É porque ele é mau, ele é bom, tem traumas? Então, é E tudo... o que ele achou disso, né? Isso. E aí, o que eu achei do que ele achou? Então, você vai complicando cada vez mais, né? E geralmente, assim, o amor imaturo, né? Ele é idealizado, né? Vamos viver felizes pra sempre, vamos comer miojo e ovo todo dia, E tá né? tudo E bem. tá tudo bem, aquela coisa mais infantil, mais adolescente mesmo, né? Como se fosse um amor de mãe, né? A mãe ama incondicionalmente. Então, e o filho ama a mãe incondicionalmente. Mas quando a gente vai pra um casamento, isso precisa ser bem organizado, porque são duas pessoas diferentes ali. Então, uma vai trazer uma vivência, a outra vai trazer essa outra vivência. E precisa ser negociado, precisa ser dialogado e conversado. Agora, não é igual uma empresa, né? Você vai sentar e fazer uma reunião de negócios. Isso é no dia a dia. É um cuidado aqui, é um copo d'água ali. As coisas vão acontecendo em outras formas de comunicação. Mas tem que ter esse diálogo. Sem esse diálogo, ocorre ali um afastamento do casal. E esse afastamento traz outros problemas que trazem outros e outros. Então, o diálogo ele é fundamental. Eu adorei, já estouramos. Olha, passamos já o tempo. Você já. acredita nisso? Tem muito mais coisa aí pra trazer aí. Acho que você vai ser meu sócio. Vamos pensar aí. Porque, nossa, é muito interessante esses assuntos. Olha, eu tô solteira há muitos anos. Muitos anos. Mas quando você fala, eu ainda me encaixo lá daquela época em um monte de coisa. Sim, sim. A gente vai revivendo, né? Vai relembrando, vendo algumas coisas. E com o tempo vem maturidade, vem muita coisa. E a gente vai percebendo ali coisas que passaram, né? Então, é até importante a gente falar nisso, viu, Luca? Porque, assim, temas, né, da psicologia, eles são delicados porque eles tocam muitas vezes em partes internas nossas. Tá? Então, às vezes alguma pessoa tá assistindo, vai se sensibilizar, vai se emocionar, né? E aquele é o sinal que há alguma coisa ali que é necessário ter uma ajuda, ter um acompanhamento, alguma coisa ali. Porque ainda tá vivo dentro. Então, sempre quando a gente falar sobre esses temas, alguém vai se sentir tocado, vamos pensar assim, emocionado. Tá. E é importante olhar pra isso, não negligenciar. E vai procurar ajuda e vai dar tudo certo. E vai trilhar ali o caminho. Onde a gente vai chegar, não sei, mas a gente vai caminhar ali, né, por um bom tempo ali pra tentar organizar a casa, organizar muitas coisas ali. Então, é importante pensar nisso também. Né? E pra, assim, falar, fechando, né, o raciocínio do casamento, o casamento não tem que ser perfeito. Não vai ter. Sempre vai ter conflitos, sempre vão ter os intrusos, sempre vai ter as pressões do dia a dia. Então, a qualidade de um casamento não se mede pela ausência de conflitos. Eu nunca brigo. Esse é suspeito. Esse é suspeito. É igual aquela criança que é muito boazinha e não faz bagunça. Tá. Tem alguma coisa ali. Então, assim, o casamento ele vai ter conflitos em vários momentos da vida por várias questões. Então, a qualidade do casamento não se mede pela ausência de conflitos, mas pela capacidade de dialogar com esses conflitos, de olhar isso como oportunidade, de tentar solucionar esses problemas e trilhar algum caminho. Então, não é pela ausência, mas pela capacidade de olhar e conversar, dialogar com esses conflitos. E aí? Então, o casamento ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser possível. Então, é fazer dar certo, não esperar acontecer. Esperar acontecer é um pouco mais imaturo, né? Só o amor vai dar conta da questão ali. O amor é importante, mas tem que ter o fazer acontecer também, a manutenção. Amor precisa de manutenção. Você acha que o sexo é muito importante no casamento? O sexo, casamento? ele faz parte também. Ele é uma das questões dentro do casamento. Então, se não ter também a questão sexual, é um ponto também que pode gerar ali um conflito. Então, ele não é a única coisa, mas ele faz parte da coisa toda. E nem é a mais importante. Não necessariamente ele é a mais importante, né? Aí vai muito do que a pessoa considera ali. Então, algumas pessoas, né, colocam o sexo na primeira posição. Outras colocam dinheiro, outras colocam bem-estar, outras colocam viagens, paz. Então, cada um vai ter o seu ponto ali de referência. Tá. Mas são coisas que fazem parte, né, dessa jornada que a gente nomeia ali como casamento. Então, o sexo faz parte do casamento. Caso não tenha, também há um conflito, alguma coisa, há uma certa desconexão ali. Ou por questões físicas, questões de saúde mesmo, ou questões emocionais, muitas vezes. Que, no geral, a grande maioria. Adorei. Fala mais alguma coisa aqui. Acho que para finalizar é isso mesmo. O importante para um casamento dar certo é ter o diálogo. É saber conversar, é saber dialogar. De novo, diálogo, não monólogo. As duas pessoas precisam conversar, se escutarem, tentar encontrar um equilíbrio ali. O casal que não conversa, ele tende a se afastar. E aí a gente começa abre caminho para outros problemas também. Então o diálogo é fundamental. Posso encerrar? Pode, vamos Eu vou falar o nome de várias amigas que estão precisando.
Boa. ouvir essa. Gente, vocês gostaram dessa entrevista? Eu adorei, como sempre, né? E passa para aquela tua filha que está precisando ouvir, né? Aquela vizinha tua que vive reclamando, passa lá para ela ouvir. Essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Se inscreve no canal. Beijo! Boa. Obrigado.